Muito bem, então hoje eu quero conversar um pouquinho a respeito de um assunto que eu já iniciei na semana passada. Semana passada eu dei algumas características da epístola de 1 João. Então você já pode ir dirigindo a sua Bíblia lá, que é ali que nós vamos olhar, nós vamos ler e vamos tentar entender aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje. Tá? Então você já pode se dirigir para a epístola de 1 João. E como eu falei para vocês então, a epístola de 1 João, ela foi escrita mais ou menos final do primeiro século para início do segundo, mais certo é que ela foi escrita no final do primeiro século. E João escreve uma carta com propósito. João não estava escrevendo alheio a um objetivo com a sua carta. Então, só para lembrar você, sempre que nós lermos a carta de 1 João, temos que lembrar qual é o objetivo dele com essa carta. E lá no final da carta, ele vai revelar, no capítulo 5, versículo 13, nós temos ali revelado o objetivo de João com essa carta. Ele fala assim: eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Como eu falei semana passada, no Evangelho, João também tinha um objetivo, e ele fala que tudo o que ele escreveu era para que as pessoas pudessem crer no nome do Filho de Deus. Agora, a primeira carta de João, ele vai escrever para aqueles que já creem. Então, o objetivo dele não é nos fazer crer. O objetivo de João com essa carta é fazer as pessoas apropriarem-se da verdade de que elas têm vida eterna. Agora, aonde que está a vida eterna? No nome do Filho de Deus. Nenhum outro lugar a não ser ali. E aí fica então aquela pergunta. João tinha esse objetivo. Obrigado, Felipe. João tinha esse objetivo, mas por que João quer escrever exatamente essa carta com esse objetivo? Então, para isso, nós vamos precisar olhar um pouquinho sobre o que estava acontecendo com a igreja na época em que João está escrevendo essa carta. João ele está escrevendo essa carta para alertar os seus leitores do risco que a igreja estava sofrendo, que é o quê? Diluir o cristianismo verdadeiro em filosofias e ideias humanas. O cristianismo está crescendo de tal forma, na época de João, em que ele está tocando outras ideias, outros segmentos, e um deles é a filosofia. E quando o cristianismo toca a filosofia, há alguns assuntos da filosofia que você pode até tentar entender com o viés cristão, e também há elementos da filosofia, do cristianismo, melhor dizendo, que você pode entender com o viés filosófico. E aí está o grande risco que João está alertando os seus leitores. Ele está dizendo assim, muito cuidado. O cristianismo ele deve ser visto de forma íntegra e pura, porque se ele for diluído, ele já não é mais cristianismo como deveria ser. Então é como um alerta, ele está dizendo, olha, tomem cuidado. Tomem cuidado, ele não está negando e não está dizendo que um anula o outro, mas ele está dizendo que se você é cristão, a tua principal relação e forma de ver o mundo, ela tem que ser a partir do cristianismo e não de qualquer outra coisa. Então, João ele está alertando porque na época de João surgiram até mesmo cristãos com vieses filosóficos que foram combatidos pelo primeiro século cristão até o terceiro século. O cristianismo teve que se defender de muitas acusações filosóficas. Tanto que hoje o pessoal, mas estou acusando o cristianismo disso, o cristianismo daquilo. É só você ler o conteúdo dos cristãos dos primeiros 3 séculos e você está imune a qualquer ataque que o cristianismo possa receber. O problema é que a gente é meio preguiçoso e não quer ler as defesas dos 3 primeiros séculos, Por isso que, inclusive, uma das formas mais ortodoxas de você ser um cristão a partir do 3º século, era a confissão do credo apostólico. Ali você tem todas as verdades a respeito do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que você precisa saber como cristão. Então eles até montaram isso, porque nesses séculos, o número de pessoas letradas que podiam ler a Bíblia era bem diminuto. Então eles criaram meio que
um resumo da fé, e um dos resumos da fé cristã, e um talvez dos melhores resumos da fé cristã, é sim o credo apostólico. Podemos um dia até, de repente, fazer uma sequência aqui de estudos a respeito do credo apostólico. Então, João ele está querendo alertar os seus leitores, porque teve uma época que surgiu uma pessoa chamada Cerinto, e ele foi um dos que iniciou ou plantou algumas das bases daquilo que mais adiante ficou conhecido como gnosticismo, que foi um grande problema para a igreja nesses primeiros séculos lidar com essa ideia gnóstica. Não vou falar aqui a respeito do gnosticismo, quem sabe um dia teremos tempo para isso, mas basicamente eu quero dizer para vocês que a ideia gnóstica vem da palavra grega conhecimento. Ela dizia que a chave para a tua liberdade espiritual estava em adquirir um conhecimento que te levasse a isso. Então o importante não era a figura de Cristo, o conhecimento de Cristo, mas os gnósticos dentro do cristianismo diziam que você tinha que entender a mensagem de Cristo, e ela só poderia ser entendida de uma forma completamente alegórica, e aí quando você entendesse aquilo, você teria então a liberdade do espírito, dessa carne que está encerrando o nosso espírito. Então havia esse dualismo entre carne e espírito, e o teu espírito seria liberto quando você chegasse a essa verdade. Cerinto ele dizia também, ele falava então de uma teoria que depois ficou conhecida como adocionismo. Ele dizia que Jesus nasceu como um homem normal, e quando ele foi batizado por João Batista, Cristo vem e habita nesse Jesus, que é uma pessoa normal. E ficou em Jesus, esse Cristo fica em Jesus até o momento da cruz. No momento da cruz, Jesus sai, melhor dizendo, o Cristo sai e Jesus fica, e quem morreu na cruz foi simplesmente um homem normal, de carne e osso, como eu e você. Essa doutrina então ficou conhecida depois, mais adiante, como adocionismo, a ideia de que Deus adotou Jesus e habitou Cristo nele, do batismo até a crucificação. Também tinha uma outra teoria chamada ebionismo, que negava, por exemplo, o nascimento virginal. Dizia, não, Jesus não nasceu, ele já apareceu, né? Teve inclusive um bispo, Marcion, que afirmava que Jesus não havia sido uma criança, ele não tinha nem carne, ele já havia aparecido, ele era um espírito que parecia ter carne, mas não era, né, todo ele carnal. E o ebionismo ele tinha bastante de um sincretismo judaico, não tanto da filosofia grega, mas muito de judaísmo no meio disso tudo. Por isso, para combater esses problemas, é que João vai pedir para os seus leitores tomarem cuidado com a sua fé. Por quê? Hoje ainda vale essa máxima. Se você não acredita em todo o cristianismo, a pergunta que fica é, você acredita em quem então? Não, eu pego um pouquinho de cristianismo, eu pego um pouquinho daquilo, eu pego um pouquinho daquilo lá, eu pego um pouquinho daqui, e eu vou formando a minha própria concepção de religiosidade, fé, filosofia e tudo mais, e eu vou dizer, quem disse que você decide as coisas? Quem disse que pegando alguns elementos soltos e misturando todos eles em um caldeirão, você vai ter a verdade? Quem disse? Se eu pegar um pouquinho do Inter, um pouquinho do Grêmio, um pouquinho do Palmeiras, um pouquinho do Corinthians, eu digo assim, agora sim eu sou um torcedor de um time. Qual? Qual? Na verdade, o que você tem é um grande problema de identidade. Então, o João está dizendo para os seus leitores tomarem cuidado com isso. E, na verdade, é um alerta que, através dos séculos, chega hoje para nós. Nós precisamos tomar o mesmo cuidado. O nosso cristianismo, ele precisa ser puro. E João vai alertar os seus leitores de uma forma bem interessante. Capítulo 1, versículo 3 a 5, ele diz assim: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João está se colocando como uma testemunha ocular dos fatos que aconteceram. E mais do que isso, se você for para o capítulo 2
E os versículos 7 e 8, ele vai dizer assim: amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. O que João está dizendo aqui? Que ele não vai inventar a roda, que ele não vai inventar algo novo, que ele não vai criar nada diferente do que aquilo que Deus já falou através dos séculos. O que ele vai trazer agora é uma nova perspectiva, baseado naquilo que ele viu que é Cristo, nessas verdades que são antigas. João está alertando aqui, já dizendo assim: muito cuidado com aqueles que descobrem a roda, reinventam uma religião, trazem algo novo, uma revelação que nunca ninguém tinha visto. Toma cuidado com esse tipo de gente, porque na verdade talvez não seja o cristianismo que ele está te passando. Porque João fala que o cristianismo verdadeiro, ele tem raízes antigas e precisa estar ancorado nessa palavra que Deus falou por muitos séculos atrás. Ele quer que os seus leitores permaneçam na verdade que já foi revelada. Ele não vai inventar um novo caminho, uma nova estrada. Por quê? Porque João sabe que só o contato profundo com o evangelho verdadeiro, por meio da direção do Espírito Santo, nos defende do falso evangelho. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Então, aquele negócio que a gente tem, então, a ideia hoje, muito difundida, de você ter uma fé plural, uma fé que abrange todas as coisas, uma fé que é sincrética, né? Ela pega elementos de diversas filosofias e junta numa coisa só. João está dizendo que isso não vai funcionar dentro do cristianismo. Ou é cristianismo, ou não é. Então, por causa dessa questão de fé, a igreja estava sofrendo. E por isso João vai escrever essa carta. Porque algumas pessoas estavam abandonando a comunidade. Olha o capítulo 2, versículo 18 até o 23. E ele fala assim: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos estão surgindo. Por isso sabemos que essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai, nem confessa publicamente o Filho. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Então, o João está dizendo aqui que algumas pessoas estavam tendo uma confusão a respeito do cristianismo. E eu olho para a nossa sociedade hoje, e olho para o meio das igrejas hoje, e eu vejo que há muitos elementos que confundem os cristãos. Que muito, às vezes, infelizmente, do que é pregado, proclamado, dito, até mesmo em púlpitos a respeito de Cristo, não é o evangelho verdadeiro. E isso é perigoso. E João está alertando para esse perigo. Olha o capítulo 4 agora, versículos 1, 2 e 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo vem em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. E esse anticristo aqui, João está dizendo, e você fica pensando assim, os anticristos vêm de fora.
Eles estão ali no mundo, mas nós lemos anteriormente de onde eles vieram. Versículo 19 do capítulo 2. Eles saíram do nosso meio. Eles saíram por meio de pessoas que, dentro de uma comunidade, afastam-se de Cristo ou começam a ser enrolados e engambelados por outro tipo de filosofia, por outro tipo de ideia, se afasta e acaba sendo um anticristo vindo do meio da igreja. E a palavra anticristo aqui significa contra Cristo. Alguém que não está mais junto com Cristo, alguém que está fora. Então, por causa dessas questões de fé, as pessoas estavam abandonando a comunhão com a igreja. E para piorar, capítulo 3, versículo 4 a 10. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está em pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque somente de Deus, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco não ama seu irmão. O que ele está dizendo aqui? Examinem. Mas aí vem a pergunta, como é que a gente examina um espírito que fala? Você tem que voltar para a Bíblia. Por isso que todo cristão tem que ser um exímio conhecedor da palavra. Porque quando ele escuta, vai bater, ele vai dizer, tem alguma coisa errada com essa pregação. Ou está muito certo o que ele está dizendo a respeito do que a Bíblia fala. Todo cristão tem que ser um exímio conhecedor da Bíblia e tem que conhecê-la muito bem. Para quê? Para não ser enganado. Mas mais do que isso, algumas pessoas estavam inclusive até mesmo sendo hostis com as pessoas que permaneciam na comunidade. E aí então a igreja estava agora com um grande problema. Dentro dela havia pessoas que estavam confusas da fé. Saindo dela estavam muitas pessoas dizendo que o cristianismo não é aquilo que havia sido ensinado pelos apóstolos. E para piorar, estavam praticando todo tipo de ato leviano, dizendo, não, mas eu sou um cristão, está tudo bem. Coisa que eu já ouvi por aí. Não, Jesus levou todos os pecados, então a gente pode pecar do jeito que quiser, que está garantido. E aí João vai dizer que, olha, quem anda no pecado não é bem filho de Deus, é filho do diabo. Porque quem é filho de Deus anda fora do pecado. Nós vamos ver esse negócio mais adiante a respeito do pecado, não pecado. A gente pode então não pecar. Calma que João vai explicar isso melhor. Mas esse era o grande problema que a igreja estava passando. Ela estava sentando para ouvir um estudo bíblico, ela estava sentando para ouvir alguém a falar a respeito de Cristo, e a pergunta que ficava é, tá, e aí, o que ele falou é justo ou não? Como é que eu posso saber que o que está sendo dito é verdadeiro? Como é que vocês podem saber que eu não estou aqui engambelando vocês? Então João vai dizer, olha, é justamente por isso que eu escrevo essa carta. Essa carta ela vai servir, além de ter como objetivo, capítulo 5:13, dar para vocês a certeza de que vocês têm a vida eterna em Cristo, ela vai dar para vocês um caminho, ela vai dar para vocês um GPS, no qual você vai poder tranquilamente andar, sabendo que o objetivo final será contemplado. Eu lembro que eu sou da época bem anterior ao GPS. Hoje nós temos, né, os aplicativos, o Waze, Google Maps, né, que o pessoal bota lá e nem se preocupa mais. O pessoal nem sabe mais endereço, né, só bota lá no GPS e diz, ó, vou chegar e está tranquilo. E eu lembro de algumas viagens que nós fazíamos com mapa e tudo mais, e aí dizia, bah, essa cidade, esse vilarejo não está no mapa.
Tá, beleza, então vamos um pouquinho mais para frente, vamos ver se vai, de repente achar, ó, tá no mapa aqui, beleza, então a gente está no caminho certo. Se não, não, volta que tem alguma coisa errada aqui. Dizer que tinha estado de chão? Não sei, a gente está se metendo numa pirambeira aqui. Não, peraí, então vamos parar aqui, abrir o mapa. Era super divertido, né? É mais ou menos isso que João está tentando nos dizer. Ele está tentando nos dar um mapa, um GPS, dizendo, ande por aqui, vá por esse caminho, e você terá certa tranquilidade. João está nos escrevendo para podermos avaliar se você e eu estamos no caminho certo. Essa é a parte boa. Mas mais do que isso, ele também está escrevendo para nós avaliarmos se as pessoas que estão tentando nos influenciar, estão elas nos indicando o caminho certo. E essa é a parte boa. Ela serve para nós avaliarmos o que estão tentando dizer para nós, e a gente vai olhar e vai dizer, estranho isso, hein? João, ele está tentando nos ajudar a manter o caminho. Então, a carta de João, ela é cheia de marcadores de caminho. Em alguns lugares em que neva muito, é muito comum que na beira das estradas, de tantos em tantos, né, uma medida, exista palanques de um lado e outro da estrada. Por quê? Porque às vezes, numa nevasca noturna, a estrada fica coberta de neve. E se ela está em um descampado grande e o terreno do lado também for coberto de neve, tudo que você chega quando você vai andar com o teu carro é um branco sem fim. E aí fica a pergunta, onde é que está a estrada? Então esses marcadores de neve, eles servem para mostrar aos motoristas aonde está a estrada. Principalmente aqueles que não conhecem, porque o pessoal que sabe onde está a estrada não precisava desses marcadores. Mas aqueles que não conhecem, que é o que João está dizendo aqui, podem passar por esses marcadores de forma tranquila. Eu lembro de uma vez que fomos só Juliano e eu, num pedal chamado Pedal dos Canyons, lá em Cambará. Então, eu não conhecia o trajeto. Eu já tinha ido para os canyons de bicicleta, já tinha feito tudo, mas não por aquele caminho alternativo que o pessoal do pedal havia proposto para nós. Então a gente sai, e em alguns momentos, alguns ciclistas mais lentos ficam para trás, alguns ciclistas mais rápidos vão para frente, e chega momentos em que você está só você, ou você e aquele que está sendo teu parceiro de ciclismo ali. E eu lembro que em um momento nós estávamos indo, e o trajeto ele é bem acidentado e tudo mais, de repente começou uma descida, e eu disse, que beleza, essa descida é legal, né? E eu vi uma plaquinha, bem discreta, mandando virar à direita, e eu, né, virei à direita. E o Juliano se foi. Vá! E dali a pouco veio um pessoal atrás, o louco se perdeu. Eu olhei para o lado e disse, bom, se o Juliano não está aqui, o louco que se perdeu só pode ter sido o Juliano. Aí volto eu o caminho, e ele havia descido quase 3 quilômetros, eu havia voltado 2, aí nós nos encontramos, ele estava voltando, porque ele parou lá, ele disse, eu parei numa casa lá, e o cara disse, não, aqui não tem nada de ciclismo. Ele disse, bom, então acho que eu tenho que voltar. E aí ele teve que voltar, e ele não tinha visto o marcador. Isso é o que pode acontecer com qualquer cristão desavisado por aí, que escuta uma mensagem, que pode até ser legal, porque, vou dizer para você, naquele caminho, quem já andou de bicicleta lá, quando você encontra uma descida legal, é bom de pegar aquela descida. Porque tu está cansado, o terreno é acidentado, é só subida e tudo mais, de repente você pega aquela descidona, e aí o vento, né, começa a fazer barulho no teu ouvido, você larga, deixa a suspensão andar, e você pega aquela descida e você diz, nossa, ainda bem que eu estou nessa descida. Para depois descobrir que você não devia ter descido aquilo. Né? E aí agora você tem 3 quilômetros para voltar subido. Né? Isso pode acontecer com qualquer um. Nem toda pregação que agrada meu ouvido, às vezes está dentro do Evangelho. E é isso que nós precisamos, então, tomar cuidado a respeito da nossa fé. Nem tudo que me agrada é realmente bom. Mas então como é que eu vou saber? Nós temos aqui os marcadores que João nos incentiva.
Hoje eu quero falar de 3 marcadores, então, que João vai nos dar por meio da sua carta, para nós guardarmos o nosso cristianismo dentro da sua saúde, dentro daquilo que é verdadeiro. E o primeiro marcador que João diz que um verdadeiro cristão tem são convicções fundamentais da fé. Convicções fundamentais da fé. Aonde João fala isso? 1 João, capítulo 2. Olha o versículo 22 e 23. 1 João, capítulo 2, versículo 22 e 23. João fala assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então, o que João está nos dizendo aqui? Como assim? Algumas pessoas, né, e às vezes é muito comum, a gente acha que Jesus é o nome e Cristo é o sobrenome, né? Jesus Cristo, igual João Paulo Pereira, né? Não, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título de Jesus. E o Cristo é a palavra grega que foi substituindo a palavra hebraica Machia, que nós podemos traduzir então por Messias. Na verdade, se nós estivéssemos falando aqui de forma correta, nós estaríamos falando de Jesus o Messias. Por isso nós cantamos aquela música de vez em quando, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. Esse é o nome de Jesus, Jesus Cristo. Então, Cristo é o título, e João está dizendo que algumas pessoas estavam dizendo que Jesus não é o Messias. Então, o primeiro marcador de um cristianismo saudável é ter uma concepção correta de quem é Cristo. E aí eu pergunto para vocês, quais são as ideias que as pessoas fazem de Jesus aí? Quando você pergunta aí fora. Eu já ouvi um monte. Jesus foi um homem bom. Tá, um homem bom. Não, ele foi um grande professor. Uma pessoa que ensinava, ele tinha uma sabedoria muito grande. Não, Jesus ele foi um profeta de Deus. Ele foi uma pessoa injustiçada, ele foi para a cruz porque as pessoas não entenderam a mensagem dele. Então, crucificaram ele achando que ele era um reacionário, um anarquista, um revolucionário, e não era para ter sido assim. Ou, ainda, algumas pessoas pensam que Jesus é aquele gênio da lâmpada. É aquele que veio satisfazer os meus 3 desejos. Né? Veio me dar o que eu quero. E deu. Ele é quase um servo para mim. E João está dizendo que se você não entender quem é Jesus, tudo isso está errado. C.S. Lewis, ele teve uma sacada bem interessante para Jesus, porque ele diz assim, se Jesus não é Deus, tu não pode achar que ele foi um cara bom. Porque então ele foi um mentiroso. Porque ele disse que ele era Deus. Ele disse que curaria pecados. Ele disse que levaria muitos ao Pai. Então, se para você Jesus não é Deus, ele não pode ser um cara bom, ele é um mentiroso, um sem vergonha, alguém que não merece ser ouvido. Então, essa ideia de achar que Jesus é um homem bom só, e não o próprio Deus encarnado, já começa com um erro grande. Porque ou ele é bom, e é quem diz ser, ou ele era um lunático. E todo cristão está seguindo um caminho que é lunático também. Então, João vai dizer que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Cristo, profetizado lá no Antigo Testamento, Senhor de todas as coisas, Rei e sacerdote eterno. Ele é Senhor de todas as coisas. Como Paulo fala, como o livro de Atos fala, como o livro de Hebreus fala, a Bíblia toda fala que Cristo é o Senhor. Não há como ter uma relação correta com Jesus sem nós compreendermos que Ele é Deus e é Senhor da nossa vida.
E quando eu digo Senhor, é isso mesmo. É Ele a quem nós obedecemos. E não ao contrário. Ele não é o gênio da lâmpada que veio satisfazer todos os meus desejos. Então a confissão é que Jesus é Deus, e essa confissão não pode acontecer apenas da boca para fora. Romanos, capítulo 10, Paulo vai nos alertar disso no versículo 9. Quando Romanos 10, 9 diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é só falar da boca para fora, é crer em seu coração. Então, Jesus e a nossa relação com Jesus está intimamente atrelada a entendermos quem Ele realmente é. Nós precisamos submeter a nossa vida a Ele, porque Ele é Senhor. E aí, se você for olhar, quero te convidar a abrir lá o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus está mostrando a incoerência das pessoas que o chamam de mestre, o chamam de Senhor, mas depois fazem de suas vidas o que elas bem acham que devem fazer. Aí Jesus não é mais o Senhor. Então a grande pergunta agora que nós então temos que fazer nessa carta de 1 João é: quem você diz que Cristo é? Eu gosto muito de quando Jesus vai fazer essa pergunta aos seus discípulos, ele fala assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, tu és o profeta, tu és Elias, tu és, né? E aí Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí então Simão Pedro fala: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: muito bem, Simão, filho de João, isso que você falou não te foi revelado por carne, mas pelo meu Pai que está no céu. Então essa é a verdade. Quem você crê que Jesus é? Essa pergunta só você pode responder. E você pode até falar uma coisa com a boca e pensar outra com o coração, vimos aqui. Mas a resposta que você vai dar a essa pergunta vai definir a tua eternidade. Vai dizer aonde você passará a tua eternidade. Mais do que isso, as pessoas que você permite influenciar a tua vida, quem elas dizem que Cristo é? Porque se você vai escutar o que ela está dizendo, se você vai escutar o que essa pessoa está falando, você precisa saber o que ela realmente está pensando. Por quê? Porque João diz que correr atrás de alguém que pensa de forma errada a respeito de Cristo é estar indo por caminho de perdição. Então, depois de responder essa pergunta, quem você diz que é Jesus? Agora avalie quem você tem seguido, quem você tem se deixado influenciar, quem você tem permitido falar ao teu coração, quem tem permissão para andar junto contigo a tua caminhada cristã. E se essa pessoa não entende Jesus como o Messias, o Senhor, essa pessoa não está correndo a mesma corrida que você. E aí há um grande perigo em colocar a nossa confiança nesse tipo de mensagem. Mas João dá mais um marcador. João dá mais um marcador, que está em 1 João, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, se o primeiro marcador é convicção fundamental da fé, eu chamo esse segundo marcador de convicção social. O cristão, ele tem que ter uma convicção social. Qual é a convicção social do cristão? Amar. Não temos outra possibilidade.
amar. E por que nós temos que amar? Nós temos que amar porque nós não enxergamos a Deus. Então fica fácil dizer que amamos a Deus. Mas o Novo Testamento diz que Deus se expressa no outro. Deus se expressa na igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, se eu não sou capaz de amar o corpo de Cristo, que está expresso na pessoa ao meu redor, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Essa é a grande dificuldade. Cristo se materializa na igreja. Mateus capítulo 25, vai lá. Hoje nós vamos passear um pouquinho pelos evangelhos aí. Mateus capítulo 25, versículo 35. Mateus capítulo 25, versículo 35. Diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo, vocês cuidaram de mim, estive preso, vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estão à esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Como é que eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo as pessoas ao meu redor? Se eu não amo a igreja? 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nós vamos ver o apóstolo Paulo fazer essa afirmação. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quando Paulo fala, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, ele está dizendo assim: vocês não fazem ideia de que Deus habita em vocês? E que essa igreja é o local da habitação do Espírito Santo? Por isso, quando você fala para o teu irmão: eu te odeio, tu está odiando a Deus. Não, eu odeio ele, não a Deus. Não, é isso mesmo. Eu recebo um monte de memes no meu Instagram, e eu acho legal que muitos deles dizem assim: nós temos que amar o próximo. Qual é a dificuldade? É o próximo. Mas não é o próximo, a dificuldade é o meu coração, que não está disposto a amar o próximo como ele é. E eu usei isso no tempo certo, o meu coração. Eu tenho essa dificuldade de amar o meu irmão. E a dificuldade não é do próximo, a dificuldade é minha. E aí o próprio João está dizendo: se você não é capaz de dizer que ama, se você não é capaz de amar a quem vê, muito menos a Deus que você não está vendo. Sabe por quê? Porque a igreja é o Deus que eu vejo. Isso é o pior. A igreja é o Deus que eu vejo. Eu sei que Deus não está, Ele está em uma realidade espiritual diferente, ouvindo as minhas orações lá no céu. O Espírito Santo está em mim, tentando fazer um trabalho de transformação, de caráter e tudo mais. Mas quando ele se expressa no próximo ao meu redor. E daí eu quero dizer: não quero ouvir esse aí, não quero falar com aquele. A igreja acaba ficando cheia de divisões, né? Não, com esses eu falo, com aqueles não.
com aqueles sim, aqueles não e tudo mais. E a gente vai criando uma igreja rancorosa, rançosa, chata. O outro é a expressão de Deus. Ah, mas eu não gosto do outro. Tudo bem, o outro provavelmente não gosta de você, mas Deus está fazendo um trabalho lindo, fazendo vocês dois irem para o céu juntos. Então o nosso próximo, ele não é perfeito. Sim, gente, porque tu vem para a igreja para encontrar gente perfeita, então não entra, porque você já tem problema. Nós não somos perfeitos, mas nós não amamos dentro da igreja por afeição. Nós amamos por reflexo, reflexo do amor que Deus derramou sobre nós. Deus não está perguntando se eu gosto do outro. Deus está dizendo, ama o outro. Por quê? Porque eu amo vocês dois. E o meu amor se expressa em vocês dois. E não há cabimento para vocês não andarem juntos, por qualquer que seja a circunstância. Eu gosto de lembrar aqui, nós temos os discípulos de Jesus, nós temos todo tipo de gente. Nós temos judeus que conheciam um pouco do judaísmo, nós tínhamos uns pescadores que mal eram letrados, né? Por exemplo, Pedro, você olha uma carta de Pedro, o grego de Pedro é muito limitado, né? Você olha o de Paulo já é um clássico, né? E Jesus tem os dois como seus apóstolos. Eles não estavam ao mesmo tempo junto, mas andaram junto. Pedro teve que visitar Paulo, Paulo teve que visitar Pedro, e os dois tiveram que andar juntos. Nós temos Levi, Mateus, né? E nós temos Simão o Zelote. Os dois tinham tudo para se matar politicamente ali, porque um era defensor ou empregado do Império Romano que dominava os judeus, e o outro defendia a bandeira de que os judeus tinham que se livrar da bandeira do Império Romano. Os dois eram politicamente totalmente avessos. E estavam sentados juntos no momento da última ceia de Cristo, na mesma mesa, recebendo o pão e recebendo o cálice das mãos de Cristo. E cooperando juntos com o Evangelho. Então o amor que nós entregamos para o nosso próximo, ele não é porque o nosso próximo é perfeito, é legal, é bonzinho, mas é porque ele está em obras, assim como eu também. E o outro é chato? É. E o outro é complicado? É. Por que eu falo isso? Porque eu sei quem eu sou. Né? Lá em casa eu já assumi, eu digo sempre para a Simone, eu sou o reclamão. Né? Eu até quero fazer uma camiseta aqui, eu reclamo, mas faço. De beiço virado, batendo o pé, mas eu faço. Depois peço perdão, peço. Depois me arrependo. Então é fácil lidar comigo? Não, não é fácil. Mas eu estou em reforma. E agora eu vou exigir do outro o quê? Perfeição? Não, o outro também está em reforma. Então o primeiro marcador que João nos incentiva, então, são convicções fundamentais da fé. O segundo são convicções sociais. Quais são as convicções sociais? Eu posso até não gostar muito dessa figura, mas eu tenho que amá-la, porque Cristo está fazendo um trabalho muito importante nela, assim como está fazendo comigo. E o terceiro marcador que eu quero que a gente olhe no dia de hoje são 1 João capítulo 1, versículo 6, e 1 João capítulo 2, versículo 4. Para mim os dois se complementam, então eu quero usar os dois. Eu olhei aqui, eu estou em 1 Coríntios, deixa eu voltar aqui para 1 João. 1 João capítulo 1, versículo 6. João vai dizer assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse é o 1,6. Agora olha o 2,4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. É uma convicção moral. Ou seja, a convicção de que tudo o que eu vou falar e fazer diante das pessoas ao meu redor tem a ver com a verdade de Cristo em minha vida e eu preciso falar essa verdade, expressar essa verdade.
Então, moralmente, eu tenho um compromisso com todas as pessoas ao meu redor, para que elas saibam exatamente a verdade, para que elas não sejam enganadas, para que elas não sejam feridas. Esse é o compromisso moral que todo cristão deve ter, de obedecer aquilo que Deus estabeleceu para nós. Os 10 mandamentos, como um bom resumo, funcionam, mas é muito mais do que isso. Então, quando eu estou moralmente comprometido com o outro, eu trago inclusive confiança para o meu relacionamento. Eu sei que eu vou falar para o outro a verdade e vou ouvir do outro a verdade. Mesmo que essa verdade seja dura, difícil, complexa, mas é o meu compromisso com essa pessoa. Ao mesmo tempo, eu vou, de todas as formas, evitar mentir, manipular, tentar colocar os meus objetivos ali, porque o meu compromisso com o outro é um compromisso moral. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem fala, quem diz da boca para fora? Não. Quem tem os meus mandamentos e os obedece. Esse é o que me ama. João está dizendo aqui que o amor, ele se materializa em atitude. O nosso amor a Deus se materializa em obediência, numa atitude de obediência. O nosso amor ao nosso cônjuge, o nosso amor ao nosso filho, o nosso amor aos nossos pais, o nosso amor às pessoas ao nosso redor, ele só é evidente quando há ações em direção àquilo. Uma das piores coisas que nós inventamos na história do mundo foi o romantismo. Porque o romantismo, ele parte da ideia de que um sentimento legal por alguém é suficiente. E vocês conseguem viver desse sentimento. E aí inventaram ainda a tragédia e a comédia lá na Grécia, que hoje é materializada pelas novelas, sejam elas mexicanas, brasileiras e tudo mais, né? Aonde o romance é tudo que importa. Mas o romance sem atitudes que indicam o amor, não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Um casamento, uma relação pai e filho, ela não sobrevive sem que um se entregue de tal forma ao outro, a ponto de materializar por meio de obediência e serviço o amor que diz sentir. Não basta só dizer. Não, eu te amo. É só você tomar um pouco de olina e algumas outras coisas e ouvir uma música sertaneja nos dias de hoje. Né? Desculpe, se você gosta desse tipo de música, eu não quero te ofender. Mas para mim é um exercício mental absurdo. Em que o cara fala assim, não, eu tô com outra pessoa, estou te traindo, mas na verdade eu te amo mesmo. Se a pessoa é esquizofrênica, tem algum problema sério com ela. Não dá. Não dá. Não, tu me pisa, tu me humilha, tu me rejeita, mesmo assim eu te amo. É um sadomasoquista. É doido. Né? Por quê? Porque não faz sentido. O amor, ele é expresso em palavras e ações. Não dá. Você pode até querer, mas não conseguir fazer. Podemos sentar e podemos conversar sobre isso. Dá um bom debate. Agora, você achar que fazer aquilo é reflexo do amor que você sente, não pode. Amor se concretiza em ação. Por isso, o versículo mais famoso da Bíblia é João 3,16. A maior parte de vocês, se não todos, conhecem esse versículo. E diz assim, porque, e esse porquê significa o motivo. O motivo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Desenhou um coração no céu com nuvens, né? Botou um S2 lá no céu para nós. Fez aqui, ó. É assim que Deus nos amou? Não.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Entregou seu filho. Esse é o amor de verdade. É aquele que é amor de tal forma que leva a uma ação que nós dizemos que a nossa salvação foi por graça. Mas para Deus custou a vida do filho dele. Para nós foi um presente. Mas para Deus foi um presente muito caro. E Deus não está cobrando isso de nós. Deus está dizendo, porque eu amo tanto vocês, que eu abro mão do que eu tenho de mais precioso para que vocês possam ter novamente comunhão comigo. Esse é o objetivo. Essa é a ideia. Então o verdadeiro amor, ele é caracterizado pela ação que age de acordo com o caráter de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus está quase no final do Sermão do Monte, e aí ele vai contar a respeito da árvore do seu fruto, mas no versículo 21 ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora olha só a segunda parte do versículo: mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não basta dizer Senhor, não basta desenhar coração, não basta, sei lá eu, o que você acha que pode fazer. Mas somente aquele que obedece. Então, convicção moral também diz se a pessoa é ou não madura em Cristo. Esses 3 marcadores são alguns dos marcadores que João levanta no meio dessa primeira carta, a respeito de, primeiro, avaliar se o nosso cristianismo está correto. Segundo, avaliar se as pessoas que estamos ouvindo estão também no mesmo caminho desse cristianismo correto. Então, as perguntas que nós temos que fazer, olhando esses 3 marcadores da primeira epístola de João é: o que você crê a respeito de Cristo? Esse é o primeiro marcador. Eu ainda tenho alguma confusão a respeito de Cristo, não tem problema. A gente volta, a gente lê o Evangelho de João, a gente lê Mateus, a gente lê Hebreus, a gente lê Marcos, a gente lê as epístolas de Paulo, a gente explica quem é Jesus sem problema. Mas João está escrevendo para que as pessoas entendam que a verdade está em Cristo, em Jesus ser o Cristo. E as pessoas que vocês estão seguindo, têm essa mesma convicção? Segunda coisa, as relações caracterizadas pelo amor. Quem você tem amado? Quem você tem expresso o teu amor? Você tem feito acepção de pessoas? Porque se isso está acontecendo, nós não estamos no caminho de Cristo também. E não importa, se nós, não, eu creio que Jesus é Cristo, Senhor, Deus encarnado, não tenho problema nenhum. O meu problema é com a igreja. O meu problema é com a galera da igreja. Com Jesus, Jesus eu estou 100%. Já ouvi isso de muita gente, que estava num caminho extremamente torto, e tudo que eu ouvi era isso: não, com Deus eu estou bem, eu estou ruim com a igreja. Tem algum problema, porque se Cristo se materializa na igreja e você está ruim com a igreja, não me parece que você está bem com Jesus. Não, eu gosto da cabeça, o corpo não. Não dá. Não dá. Então, relações caracterizadas por amor, relações em que nós entendemos que o outro não é perfeito, assim como nós não somos. Nós temos sido caracterizados por isso? Nós temos amado as pessoas ao nosso redor? Ou nós temos guardado mágoas, rancores, dificuldades? E eu sei como é difícil isso, eu sou o primeiro a fazer isso. Além de rabugento, eu sou rancoroso. Coitada da minha esposa. Terceira, ações que são pautadas por obediência. Aquilo que você até vai fazer, mas você para e pensa e diz assim: não, Deus diz para eu não fazer. E aí você vai lá e faz aquilo que Deus pede para você fazer. Quando você diz assim: tá bom, eu até não sei se eu concordo muito com Jesus aqui, mas Ele é Deus, eu não.
Então vamos fazer o seguinte, eu vou concordar com Jesus e mesmo talvez não achando, vou pelo caminho que ele me indicou. Como é que tem sido isso? Ou você é aquele que diz, não, eu faço do meu jeito. Ah, Jesus mandou fazer aquilo, mas eu vou fazer tal coisa. Olha, Jesus mandou fazer aquilo, não, mas eu vou fazer de outro jeito. E aí você diz, não, peraí, só um minutinho, né? Então abandona o cristianismo. Tira essa culpa da tua cabeça e vai viver por ti mesmo. Seria melhor. Porque você não entraria numa crise pessoal. Ações pautadas por obediência. Como está o nosso coração a respeito disso? Temos obedecido? Temos feito o que Deus pede? Temos sido moralmente irrepreensíveis? Temos sido conhecidos pela nossa obediência? A resposta a essas 3 perguntas define se você está no caminho certo ou não. A forma pela qual nós respondemos a essas 3 perguntas define a qualidade do nosso cristianismo e dizem se nós vamos andar ou não com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque eu quero andar com pessoas que estão chegando para entender essa verdade, ou aquelas que já conhecem e estão andando nessa verdade, para que eu continue na mesma direção. Ah, não, mas o cristão tem que andar com todo mundo. O cristão tem que apresentar o evangelho para todo mundo. Indiferente de raça, cor, classe social, nós temos que apresentar o evangelho para todo mundo. Mas a partir do momento que alguém diz que não quer andar no caminho do evangelho, eu digo para essa pessoa, então eu lamento, mas a gente não vai andar junto. Seria mais ou menos assim, olha, o Edgar entrou no carro e ele está indo a Gramado. Beleza. Mas em Gramado ele pegou e colheu um cara que estava com o carro, ferveu o motor, o pneu furou, o cara não conseguiu o sinal para chamar o guincho, está abandonado ali. Ele diz, estou indo para onde tu vai. Beleza, então sobe aí. Onde é que tu está indo? Estou indo a Gramado, não tem problema. E vamos imaginar por um sonho que a nossa BR-116 ficou pronta ali para Nova Petrópolis, né? E aí você está subindo por ali e o cara diz, não, segue aqui por Feliz. Eu disse, tá, posso até seguir por Feliz, porque sei que ali tem um caminho que eu até posso voltar a subir, deixa eu entrar por ali, por Gramado, não tem problema, né? Vou ver, de repente ele acha que tem algum mecânico, alguma coisa assim, vou andar mais 1 milha com ele. E aí eu chego em Feliz ali, vou subir para Nova Petrópolis ali, ele diz, não, segue mais um pouquinho para frente. Aí eu vou fazer um mapa mental, eu vou dizer, não, beleza, eu posso levar esse cara até Charlau. Charlau eu tenho a possibilidade ali de entrar à esquerda na BR-116, subir um caminho bem bonito ali pela 116 e chegar até Gramado, não tem problema, eu posso fazer esse caminho? Posso fazer esse caminho. Posso escolher ainda quebrar por Sapiranga e subir por Taquara, que também é um caminho muito legal. Não, beleza. Vou andar mais 1 milha com essa pessoa. E quando eu chego em Charlau, ele diz, tu pode ir para Porto Alegre? Eu vou dizer, amigo, agora acabou nossa viagem juntos. Porque eu não estou indo a Porto Alegre. E eu fui contigo até onde eu ainda tinha ponto de retorno para andar com Jesus. Mas para longe de Jesus eu não vou mais. Então o cristão ele tem que apresentar o evangelho para todos. O cristão ele tem que estar disposto a andar com todos porque ele quer apresentar o evangelho. Mas se em algum ponto da caminhada a pessoa te chamar para se afastar do objetivo que é Jesus, não tenha problema em dizer para essa pessoa que a partir dali a viagem de vocês não é mais a mesma. E que você o respeita, que você o ama e que Jesus continua o amando, mas que a partir daquele ponto você não anda mais com ela. Ela pode voltar um dia e dizer, não, olha, é o seguinte, eu quero ir para Gramado, podemos seguir daqui? Podemos, não tem problema. Te busco e vamos lá. Não te cobro nem a gasolina. Mas mais do que isso eu não faço. Então, nós temos que nos comprometer com as pessoas ao nosso redor, de todos os meios, de todas as formas, mas nós temos que manter firme nossa convicção sobre Jesus, nossa convicção de amar o próximo e as nossas ações pautadas pela obediência. Se a pessoa está no mesmo caminho, nós estamos andando juntos.
Um pode até estar um pouquinho mais para frente, outro um pouquinho mais para trás, não tem problema. Mas mais do que isso nós não faremos. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia em ter inspirado essa primeira carta de João, a qual nos dá um caminho muito claro a respeito de para onde queremos e o que devemos fazer para andarmos na Tua direção. Obrigado, Pai, pelos marcadores que Tu nos ajuda a estabelecer no meio da nossa vida, nos indicando se estamos no caminho certo, nos indicando se estamos nos desviando, para possibilitarmos a volta para esse nosso caminho. Agradecemos também pelas pessoas que Tu coloca ao nosso redor, que nos ajudam e nos indicam isso, mas, Pai, que a gente tenha sempre a convicção de estudar a Tua palavra, de entender a Tua palavra, para que não sejamos enganados de forma ingênua por pessoas que não estão indo para o mesmo caminho, que não estão andando na mesma direção. Senhor, que Tu estejas nos ajudando a compreender essa verdade. E à medida que tudo isso vai acontecendo, possamos entender e compreender o amor que Tu derramou por nós e obedecermos e termos convicção de que Tu és o nosso Senhor e amarmos o próximo que está andando conosco. Senhor, nos ajuda a ser uma igreja saudável nesse ponto. Ajuda-nos a crescer nessa direção. Nos torna uma igreja cada vez mais íntima de Ti e ao mesmo tempo que isso acontece, íntima uns dos outros e andando no caminho certo, na edificação daquele trabalho que Tu tens feito desde a fundação do mundo chamado Evangelho, do qual nós nos tornamos participantes, e isso é o privilégio. Em nome de Cristo agradecemos. Amém.